os jovens, se eles estiverem presentes, com certeza as coisas tendem a acontecer. Porque onde eles não estiverem enxergando, fica muito vago apenas através de informações de vídeo ou de leituras, né? Então eu digo que eles precisam, primeiramente, estar engajados, imbuídos, né, de um sentimento único de continuidade, de pertencimento, pensarem que lá atrás aqueles judeus também eram jovens e que possam usar os bons exemplos e produzirem projetos inovadores, zelarem pelos patrimônios e memórias já construídos em diversos âmbitos, né? Em épocas que eles utilizavam suas próprias mãos devido às circunstâncias e condições em que eram impostas, né? Hoje em dia parece que tudo está muito mais pronto, já vem pronto, né? Ou seja, há mais possibilidades, há mais tecnologia, fica muito mais fácil você pensar na ideia e tirar do papel, né? Toda a minha família, ambos os lados, são de origem judaica. Meus avós paternos são de origem polonesa, por parte de mãe, russos e ucranianos. Eu convivi com a comunidade de Curitiba por 15 anos e retornei a Passo Fundo com a minha esposa, então, em setembro de 1994. Sem a menor pretensão, porém ocorreu, né? Eu acabei assumindo como líder espiritual da comunidade de Passo Fundo. E aí já estamos falando de 31 anos que se passaram à frente da comunidade, né? Também faço parte da Hebra Kadisha e estou atualmente como presidente da Sociedade União Israelita de Passo Fundo. Então, algumas informações que eu posso informar até mesmo por registros e pela minha idade, né? Os primeiros judeus oriundos da Europa datam de 1912. Eles se estabeleceram em Passo Fundo, atuaram principalmente no segmento do comércio, né, tendo em vista que não faziam parte de atividade pastoril, não eram da agricultura na Europa, né? E aí, então, abriram suas lojas de diversos produtos, prestações de serviços. Os pais sempre engajados e no intuito em que os seus filhos sempre estudassem. E no momento em que chegasse a hora de cursarem faculdades, universidades, eles os mandavam então para Porto Alegre, né? Muitos descendentes desses estão espalhados pelo Brasil, em Israel e tantos outros países. Nos primeiros 10 anos de chegada dos imigrantes, os judeus de Passo Fundo faziam uma ponte com os judeus de Quatro Irmãos e região. Quatro Irmãos, então, temos a colônia de Quatro Irmãos, e Passo Fundo ainda não estava tão organizado assim. Aí lá eles participavam, então, dos eventos religiosos e nas ocasiões de falecimentos. Alguns foram sepultados, então, no cemitério israelita de Quatro Irmãos. Isso nós estamos falando em 1912. Os primeiros judeus oriundos da Europa, do leste europeu, principalmente os judeus da Polônia. Aí já em 1922, 10 anos depois, eles compraram então uma área central e construíram a sinagoga. No mesmo espaço, um anexo, né, existia uma escola, um salão de festas, e aí já um pouco mais encorpada, né, se fortalecia a atual Keilah de Passo Fundo. Desde que começou o século passado,
após o falecimento de um judeu em Passo Fundo, os patrícios então correram até atrás de um espaço, né, para construir um cemitério israelita. Como a prefeitura não quis doar uma área, os judeus então da época se reuniram e compraram, escrituraram. Então, em 1924, 2 anos após a construção da sinagoga, foi inaugurado o cemitério israelita de Passo Fundo. Quando a gente fala em projetos futuros, certamente ocorrerão conforme a participação dos mais jovens, né? No momento, pensamos muito na preservação da nossa cultura, a religião, os cuidados com os nossos 2 patrimônios, que são a sinagoga e o cemitério israelita, esses que já existem então há mais de um século e, graças a Deus, estão muito bem preservados e cuidados. Seriam mais ou menos isso, né? E evidentemente que todos os jovens, todos eu não digo, mas na sua maioria, tendem a buscar centros maiores, onde vão capacitá-los, onde eles vão em busca de melhores condições de trabalho, de estudo, de vida mesmo, né? Muitos vivendo no nosso Brasil e muitos no exterior. Que muitas pessoas estão visitando a cidade de Quatro Irmãos, Erechim, os municípios na volta também, onde os judeus imigrantes ali se estabeleceram, né? Então, ali a gente fala da colônia de Quatro Irmãos. Algumas informações que eu posso estar contribuindo, né? Penso que a consolidação do desenvolvimento brasileiro se deu muito com as imigrações, né, que ocorreram durante o século XIX, o século XX, que foram fundamentais, especialmente para as regiões sul e sudeste. Claro que vale sempre lembrar, né, que os judeus estão desde o descobrimento do Brasil, através de Cabral, os cristãos novos que chegaram como judeus e foram perdendo suas identidades devido às conversões forçadas, né? Judeus de Recife, podemos lembrar de Maurício de Nassau, os judeus da Amazônia, que ainda estão muito ativos e presentes naquela região. E esta que foi a imigração oficial, né? Através de colônia, que assim podemos chamar também de incubador de pessoas, né? Traziam pessoas que se adaptavam ao nosso país, geraram filhos, esses que foram estudando, se apresentando com suas habilidades diversas e espalhando por todo o nosso Brasil, né? Com isso, dizemos que a imigração judaica, e daqui falando da colônia de Quatro Irmãos propriamente dito, também é uma formadora da sociedade, do povo brasileiro, né? Atuando em forma efetiva em vários campos, seja na área do comércio, da indústria, da área financeira, comunicação, na área da saúde, entre tantas outras, né? Em especial, podemos dizer que a colônia é um modelo de startup. Por quê? Porque lá ocorreu o primeiro hospital rural do Brasil, chamado Leonardo Cohen, estruturado, né? E também a primeira cooperativa Força e Luz Elétrica do Brasil, que passou a gerar energia para si mesmo ao invés de esperar serviço público, o que todo mundo dependia, né? Então, citando esses 2 modelos, né, que foram muito importantes na época, com certeza a colônia foi muito empreendedora em seus descendentes, e, de certa forma, eles também foram impregnados com isso, né? E que reflete o que é Israel hoje em dia no ponto de vista de empreendedorismo, né? A cidade de Passo Fundo, que do seu tempo de município emancipado, os judeus estão aqui há 70% do tempo que existe Passo Fundo.
Então, quando nós falamos de Keilot, de comunidades, nós estamos sempre falando Passo Fundo e Erechim. Estamos atrelados de alguma forma, né? Eles contribuindo conosco, nós contribuindo com eles, principalmente nesses últimos anos. E Quatro Irmãos, onde existe lá o cemitério israelita, assim como o Hospital Leonardo Cohen, que hoje então se transformou num museu. Erechim, que tem os maiores cuidados com esses dois patrimônios também, né?